Imagine por um instante tudo aquilo que você aprendeu sobre a história antiga. Provavelmente, nomes como Roma, Egito e Mesopotâmia surgem imediatamente na sua mente. Esses impérios dominam livros, documentários e salas de aula. Mas essa é apenas uma parte da história. Por trás dessas civilizações famosas, existiram dezenas de outras sociedades igualmente fascinantes, algumas até mais inovadoras que floresceram, prosperaram e desapareceram quase sem deixar vestígios claros. Elas construíram cidades, desenvolveram tecnologias, criaram arte, estabeleceram redes comerciais e moldaram o mundo ao seu redor. Ainda assim, hoje, seus nomes raramente são lembrados. Essas civilizações esquecidas não desapareceram porque eram insignificantes. Muitas vezes o motivo foi outro. Não deixaram registros escritos, foram absorvidas por povos mais poderosos ou simplesmente foram apagadas pelo tempo. Em alguns casos, sabemos mais sobre seus inimigos do que sobre elas próprias. Hoje, vamos explorar esse lado oculto da história, uma jornada por 10 civilizações surpreendentes que quase ninguém conhece. Vamos descobrir como viveram, o que conquistaram e por que acabaram sendo esquecidas. Ao final, talvez você passe a ver o passado de uma forma completamente diferente. Prepare-se para atravessar desertos, escalar montanhas, navegar por antigas rotas comerciais e mergulhar em mistérios que ainda desafiam arqueólogos. Começamos com um império africano que, durante séculos, dominou o comércio em uma das regiões mais estratégicas do mundo, o Reino de Aksum. Localizado na região que hoje corresponde à Etiópia e à Eritreia, Aksum foi uma potência extraordinária entre os séculos I e VII d. Enquanto muitas partes da Europa ainda estavam em estágios iniciais de desenvolvimento político, Aksum já era um centro sofisticado de comércio internacional. Sua localização era perfeita, próxima ao Mar Vermelho, conectando rotas entre África, Oriente Médio e Ásia. Mercadores de diferentes partes do mundo passavam por ali, trocando ouro, marfim, especiarias e tecidos. Evidências arqueológicas mostram até moedas romanas encontradas em território axumita, indicando relações comerciais diretas com o Império Romano. Mas Aksum não era apenas um centro comercial. Foi também uma das primeiras grandes civilizações a adotar oficialmente o cristianismo por volta do século IV, muito antes de várias regiões europeias. Seus governantes ergueram impressionantes obeliscos de pedra, alguns com dezenas de metros de altura, esculpidos com detalhes arquitetônicos que simulavam edifícios. Desenvolveram também um sistema de escrita próprio, o GIS, que ainda hoje é usado em contextos religiosos. Então, o que levou à sua queda? Uma combinação de fatores. Mudanças climáticas afetaram a agricultura. O uso excessivo do solo reduziu a produtividade. E, talvez mais importante, as rotas comerciais começaram a mudar, especialmente com a expansão islâmica na região, desviando fluxos econômicos. Aksum não desapareceu de forma repentina. Ele lentamente perdeu sua importância, mas sua influência cultural ainda vive na Etiópia moderna. Agora, vamos para a Anatólia, onde um império rivalizou diretamente com o Egito, o Império Hitita. Por volta do segundo milênio antes de Cristo, os hititas se tornaram uma das maiores potências do mundo antigo. Localizados na região da atual Turquia, eles construíram um império forte, organizado e tecnologicamente avançado. Foram pioneiros no uso do ferro, uma inovação que mudaria a guerra para sempre. Também eram excelentes estrategistas e diplomatas. Um dos eventos mais marcantes envolvendo os hititas foi a Batalha de Kadesh contra o faraó Ramsés II. Foi uma das maiores batalhas de carros de guerra da história e terminou em algo raro para a época. Um tratado de paz formal, considerado um dos primeiros da história. Mas talvez o mais surpreendente sobre os hititas seja seu sistema legal. Em vez de punições extremamente severas, como mutilações, eles frequentemente aplicavam multas. Também tinham leis que protegiam grupos vulneráveis, algo incomum naquele período.
Apesar de todo esse avanço, o Império entrou em colapso por volta de 1200 A.C., durante um período de crise generalizada, conhecido como o colapso da Idade do Bronze. Cidades foram destruídas, rotas comerciais interrompidas e várias civilizações desapareceram quase ao mesmo tempo. Os hititas foram uma delas. Por séculos, sua existência foi praticamente esquecida, até que escavações modernas trouxeram à luz milhares de tabuletas de argila, revelando sua história. Seguimos agora para a Ásia Central, onde encontramos um povo que não construiu um grande império, mas conectou o mundo: os Sogdianos. Imagine a famosa Rota da Seda, ligando China, Índia, Oriente Médio e Europa. Agora imagine tentar negociar entre todas essas culturas sem falar os idiomas ou entender os costumes. É aí que entram os Sogdianos. Eles eram mestres do comércio, da diplomacia e da tradução. Atuavam como intermediários entre diferentes civilizações, facilitando não apenas o comércio de mercadorias, mas também a troca de ideias, religiões e culturas. O budismo, por exemplo, se espalhou da Índia para a China em grande parte graças a eles. Suas cidades, como Samarcanda e Bukhara, eram centros vibrantes de cultura e comércio. Mercadorias de todas as partes do mundo podiam ser encontradas ali. Mas, ao contrário de outros povos, os Sogdianos não criaram um império centralizado. Com o tempo, foram sendo assimilados por outras culturas persas, árabes e mongóis. Sua língua desapareceu. Sua identidade se dissolveu. Mas sua influência permanece invisível na história global. Agora vamos voltar ainda mais no tempo, para uma civilização misteriosa que antecedeu a Pérsia: os Elamitas. Estabelecidos no sudoeste do atual Irã, os Elamitas construíram cidades desde cerca de 2700 A.C. Sua capital, Susa, seria posteriormente uma das cidades mais importantes do Império Persa. Eles tinham sua própria escrita, religião e cultura. Durante séculos, interagiram muitas vezes em conflito com civilizações mesopotâmicas, mas grande parte do que sabemos sobre eles vem justamente de seus inimigos. Sua escrita ainda não foi totalmente decifrada e sua identidade cultural acabou sendo absorvida pelos persas. Mesmo assim, sua influência ajudou a moldar uma das maiores civilizações da história. Na África Ocidental, encontramos outra sociedade impressionante: a civilização Nok. Por volta de 1500 A.C., no território da atual Nigéria, o povo Nok já dominava a metalurgia do ferro sem influência externa conhecida. Além disso, produziram esculturas de terracota incrivelmente detalhadas, com expressões realistas que surpreendem até hoje. Essas obras são tão sofisticadas que, quando foram descobertas, alguns chegaram a pensar que eram falsificações modernas, mas não eram. O mistério maior, no entanto, é o desaparecimento dessa civilização. Por volta de 300 d.C., eles simplesmente deixaram de existir. Sem grandes cidades de pedra ou registros escritos, restaram apenas fragmentos de sua cultura. E, assim, ao longo da história, encontramos dezenas de exemplos como esses. Civilizações que foram fundamentais em seu tempo, mas que hoje sobrevivem apenas em ruínas, artefatos e fragmentos de memória. E isso nos leva a uma reflexão importante. Quantas outras civilizações ainda estão escondidas sob a terra? Quantas histórias permanecem enterradas, esperando para serem descobertas? A verdade é que sabemos muito menos sobre o passado do que imaginamos. A arqueologia ainda está em desenvolvimento. Novas descobertas acontecem o tempo todo. E a cada nova escavação, nossa compreensão da história muda. Essas civilizações esquecidas nos lembram de algo essencial: a grandeza não garante a lembrança. Impérios poderosos podem desaparecer, culturas brilhantes podem ser apagadas, e histórias incríveis podem se perder no tempo. Mas isso não significa que deixaram de importar.
Muito pelo contrário, elas são peças fundamentais do quebra-cabeça da humanidade. E, talvez, neste exato momento, sob nossos pés, exista uma cidade antiga esperando para ser redescoberta.